Um dos maiores projetos em desenvolvimento na União Europeia é a construção do Corredor Escandinávia-Mediterrâneo, uma obra planejada para ligar a cidade de Helsinki, na Finlândia, com a ilha de Malta, no Mar Mediterrâneo, passando por 5 países e algumas das regiões mais desenvolvidas do continente. Com 4.858 quilômetros, o projeto por si só já é desafiante. Porém, nesse caso, ainda foi preciso vencer a maior cadeia de montanhas do continente e, para isso, o maior túnel do mundo está sendo construído. Quer saber os detalhes dessa obra? Então preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre a construção do maior túnel do mundo. E se você quiser ampliar os seus conhecimentos sobre batalhas navais de uma forma incrível e divertida, você precisa conhecer o jogo World of Warships, um jogo disponível para PC totalmente gratuito. World of Warships possui mais de 40 mapas que acabaram de ser atualizados com novos efeitos e texturas que impressionam pelo realismo e que farão você se sentir dentro do cenário de batalha. Você poderá escolher entre vários tipos de navios, como destroyers, navios de guerra, porta-aviões e cruzadores. E se a batalha na superfície estiver complicada, mergulhe com incríveis submarinos. Além de tudo que já existe no jogo, todos os meses o jogo é atualizado com a inclusão de novos países, camuflagens e até mesmo novas classes de navios que você poderá utilizar nas enormes arenas de batalhas em duelos de 12 contra 12. Baixando o jogo, você poderá enfrentar os inimigos junto com os seus amigos ou partir para a guerra sozinho. World of Warship é muito mais que um jogo, é um verdadeiro museu flutuante digital com recriações de tirar o fôlego. Além de recriar os mais temidos navios da Primeira e Segunda Guerra Mundial, vários outros projetos que nunca saíram do papel ganharam vida nos estaleiros virtuais do jogo. E o jogo também está disponível para consoles. Esse universo incrível está à sua disposição para download no primeiro link da descrição. Se registrando através desse link e utilizando a palavra BRAVO no momento do registro, você vai ganhar um grande pacote inicial com 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos e 7 dias de conta premium. Além de poder escolher entre o USS Fênix, o cruzador japonês Kuma, o encouraçado francês Courbet, o encouraçado italiano Dante Alighieri ou o HMS Wakeful, depois de completar 15 batalhas. Lembrando que esses bônus são aplicáveis apenas para novos usuários. Na fronteira entre Itália e Áustria está uma das passagens mais importantes de todo o continente europeu, o Passo de Brenner. O caminho ganhou importância por ter a menor altitude da região, mesmo estando a 1.371 metros do nível do mar, e também pela possibilidade de utilização durante o ano inteiro. A utilização dessa passagem remonta aos tempos do Império Romano, que a utilizava para chegar até as províncias que estavam ao norte do continente. Devido à sua importância, a rota foi objeto de várias disputas ao longo da história e chegou até mesmo a ser ocupada pelas tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de impedir o regresso de tropas alemãs que estavam em solo italiano e deveriam voltar para ajudar na defesa do seu país. Apesar de ser importante, durante muito tempo foi somente um caminho estreito que permitia a passagem de apenas uma carroça. Porém, em 1770 foi alargada e, na metade do século seguinte, se iniciou a construção de uma estrada de ferro. Para acompanhar o crescimento econômico do continente e a popularização dos automóveis e caminhões, foi construída uma rodovia nos anos 70 do século passado, fazendo a ligação entre a Itália e o norte da Europa. A ligação foi integrada à rodovia europeia E45 e ajudou a aumentar o fluxo de mercadorias entre o norte do continente e o sul, fazendo a ligação da região escandinava com o mar Mediterrâneo e fomentando a economia e o turismo na região. Atualmente, 40% de todas as cargas que cruzam os Alpes são transportadas por esse caminho. E apesar da existência da rodovia e da estrada de ferro, cerca de 2/3 das mercadorias são transportadas por caminhões, pois devido à inclinação de até 26%, os trens se tornam inviáveis para o transporte de carga. Com o crescimento da economia e do turismo na região, constantes engarrafamentos começaram a ser registrados, levando ruído e contaminação a uma das regiões mais bonitas do mundo, além de prejuízos econômicos.
Para solucionar os problemas em 1994, a União Europeia começou a estudar soluções. Devido à topografia do local, algumas soluções mais simples e evidentes tiveram que ser descartadas logo no início. Alargar as rodovias ou aumentar as linhas de trem eram opções muito complicadas e praticamente a única opção possível era a construção de um túnel por baixo dos Alpes. Pode parecer simples, mas estamos falando da maior cadeia de montanhas do continente e uma das maiores do mundo. Para vencer essa imensa barreira, seria preciso construir um túnel com uma extensão de 55 quilômetros. Com essa extensão, o chamado túnel de base de Brenner seria o segundo maior do mundo, ficando atrás do túnel de Saint-Gothard, que também cruza os Alpes e possui 57 quilômetros. Entretanto, o túnel se conectará a um túnel já existente e será a maior conexão ferroviária subterrânea do mundo, com 64 quilômetros de extensão. Considerando os túneis principais e os auxiliares, que vamos detalhar na sequência, serão construídos mais de 230 quilômetros de túneis. Estão sendo construídos 2 túneis principais, com um diâmetro de 8 metros. Os 2 túneis caminham em sentido paralelo, com afastamento de 70 metros entre eles. Também entre os 2 túneis está sendo construído um terceiro, 12 metros abaixo e que serve de túnel exploratório. Esse túnel tem um diâmetro de 6 metros e é escavado primeiro, para possibilitar à equipe técnica conhecer o terreno e adotar o método construtivo ideal para cada trecho dos túneis principais. O túnel exploratório também serve para a retirada do material escavado nos outros túneis e, após a conclusão da obra, será utilizado para manutenção e drenagem. De acordo com o projeto, a cada 333 metros existe um túnel transversal, ligando os 2 túneis principais para a evacuação em caso de acidentes, e a cada 20 quilômetros serão construídas estações de emergência com saídas para a superfície. Ao todo, serão retirados 22 milhões de metros cúbicos de rocha, um volume equivalente a 8 vezes e meia a pirâmide de Gizé. A escavação está sendo realizada por diferentes métodos, como vamos ver na sequência. Por ser tão extenso, as escavações devem ser realizadas em 4 tipos diferentes de rochas, o que obriga a realização das escavações por meio de tuneladoras e também pelo método convencional, com a utilização de explosivos. A utilização dos métodos será de aproximadamente 50% para cada um. Nos trechos escavados por meio de detonação, são perfurados 130 buracos e utilizados 160 quilos de explosivos. Após a detonação, os fragmentos de rocha são retirados e o processo de estabilização do túnel é realizado com a perfuração e instalação de chumbadores e aplicação de uma camada de concreto projetado. Com esse método, a produção chega a aproximadamente 8 metros de extensão a cada 24 horas de trabalho. Já para a realização dos trechos escavados mecanicamente, estão sendo utilizadas máquinas conhecidas pela sigla TBM, que aqui no Brasil são popularmente conhecidas como tatuzão. Para a utilização dessas máquinas, primeiro é necessário construir um túnel pelo método tradicional, para depois realizar a montagem do equipamento, que nessa obra chega a ter 400 metros de comprimento. A produção média semanal das tuneladoras é de aproximadamente 75 metros. Porém, nos dias mais produtivos, é possível perfurar até 35 metros de túnel. Para os túneis executados dessa maneira, o procedimento é um pouco diferente, já que a própria máquina que escava retira o material por meio de esteiras e aplica também a camada de reforço e proteção. O resultado aparente final dos 2 métodos é semelhante. O túnel, que vai interligar as cidades de Fortezza, na Itália, e Innsbruck, na Áustria, apresenta ainda outros desafios para seus projetistas e construtores. Um deles é relativo ao grande volume de material escavado que já falamos. De todo o material retirado, aproximadamente 1/3 será reutilizado na própria obra, e o restante está sendo depositado no fundo de vales, com a aplicação de uma camada vegetal para permitir o reflorestamento. Para reduzir o impacto, esse material está sendo transportado por esteiras, evitando assim a circulação de veículos pesados. Também foi necessário empregar um método de congelamento de solo
para realizar as escavações do lado italiano sem alterar o curso de um rio. Com o processo de congelamento, o solo se torna mais estável e permite a escavação com segurança. Os projetistas tiveram também que criar um ponto de cruzamento entre os dois túneis principais, pois na Itália, os trens circulam pela linha da esquerda, enquanto na Áustria o deslocamento é feito pelo lado direito. A obra se iniciou em 2008, com 4 frentes de escavação diferentes tanto pelo lado italiano quanto pelo austríaco. De acordo com informações divulgadas pela empresa responsável pela obra, já existem mais de 150 quilômetros de túneis escavados e na cidade de Fortezza, a entrada sul do túnel já está praticamente pronta. No lado austríaco, já estão sendo construídas a entrada e saída, assim como obras de estabilização dos taludes e a ligação com a malha ferroviária local. O custo total da obra divulgado é de 11 bilhões de dólares, aproximadamente 56 bilhões de reais na cotação atual. Todo esse gasto está sendo dividido entre Itália, Áustria e União Europeia, que arca com 40% do custo da obra. A previsão inicial era que a obra seria concluída em 2026, porém, de acordo com as últimas informações divulgadas, o sistema deverá ser inaugurado apenas em 2028. Apesar do alto custo do projeto, a obra será importante para o desenvolvimento de vários países. Com a construção do túnel, o tempo de travessia do Passo do Brenner em trem será reduzido de 80 minutos para apenas 25. Poderão passar diariamente cerca de 400 trens, levando passageiros e principalmente cargas. No túnel, os trens poderão atingir até 200 km por hora e vão contribuir para a redução de milhões de viagens de caminhões a cada ano, melhorando a qualidade do ar, reduzindo os congestionamentos e melhorando os preços dos fretes. Apesar do alto custo total da obra, quando o valor é diluído pelos anos de execução e entre todos os envolvidos, o preço se torna relativamente baixo, principalmente diante de tantos benefícios que serão obtidos pelas décadas em que o túnel deverá funcionar. E agora, como sempre, é a sua vez. Você acredita que uma obra dessas seria executada sem a existência da União Europeia? Deixe a sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. E não se esqueça de baixar o jogo World of Warships no primeiro link da descrição. Muito obrigada por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!